Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também no canal Ser Católica, onde esse vídeo também será postado. Bem, no vídeo anterior, eu refutei o texto de um protestante que atacou a devoção mariana, né? Tentou dizer que o catolicismo tinha transformado Maria numa deusa pagã. E entre os argumentos que ele usou, ele citou aquela passagem de São Lucas 11, 27 a 28, onde Jesus responde uma mulher que louvou a mãe dele. O protestante pega essa passagem, evidentemente que de uma maneira distorcida, para tentar dizer que Jesus teria sido contra honrar Maria. Vai insinuar que Maria não mereceria honra, né? Vai insinuar que o fato de ela ser mãe de Salvador não justificaria honrar Maria, né? E naquele vídeo eu ia citar uma outra passagem para mostrar na Bíblia, né? Que Maria merece ser honrada e que ela deve ser honrada, né? Que o fato de ela ser a mãe de Salvador faz sim dela motivo de honra. Só que eu esqueci de citar aquela passagem. Então eu resolvi fazer esse vídeo como um complemento ao vídeo anterior, onde eu vou mostrar na Bíblia, né, que Maria deve ser honrada, inclusive por ser ela a mãe de Salvador. Então vamos mudar aqui a cena, para a gente poder começar. Preparei um materialzinho aqui com algumas passagens. Tá aqui, né? Então tá aqui. Primeiro, o texto lá que o cara do cara. Eu peguei o trecho do texto, eu tirei o print lá e coloquei aqui, né? Ele disse assim: quando quiseram atribuir alguma honra a Maria pelo fato de ter dado à luz Jesus, ele fez questão de mostrar que a honra maior é em obedecer a Deus, né? Aí cita como referência Lucas 11, 27 e 28. Então que texto é esse? Vamos ver o texto de Lucas 11, 27 e 28. Diz assim, ó. E aconteceu que, dizendo ele Jesus essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o vento que te trouxe os peitos em que me amaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que acontece? O protestante pega isso aqui de uma maneira distorcida para tentar dizer o quê? Que Jesus teria repreendido a mulher por ela louvar a mãe dele. E usar isso aqui como se fosse uma prova de que Jesus seria contra honrar Maria. Só que será que é isso mesmo? É claro que não, né? É evidente que isso é uma interpretação distorcida. Então vamos analisar na Bíblia e ver que isso é uma interpretação distorcida. Vamos ver na Bíblia que Maria merece ser honrada. Em primeiro lugar, o texto diz, Jesus disse assim: antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, aqui cabe uma pergunta: Maria ouviu a palavra de Deus e guardou? Sim ou não? Se sim, ela merece ser honrada. E ela de fato ouviu a palavra de Deus e guardou. Eu vou começar aqui com isso. Maria ouviu a palavra de Deus e guardou. Inclusive quando ela aceitou ser a mãe do Messias, como a gente pode ver lá em São Lucas 1, 30 ao 33 e 38. Eu não peguei o texto completo do anúncio do anjo, né? E o anjo já começa, né? Louvando como cheia de graça, né? Gratia plena. São Jerônimo traduzido no latim. Eu não vou entrar na questão da tradução. Aqui eu estou usando uma Bíblia protestante, Almeida Revista Corrigida, como recurso apologético. Mas é sempre bom lembrar que católico tem que ler Bíblia católica. Bíblia protestante não serve para crescimento espiritual do católico. Aqui é recurso apologético. Na Bíblia Almeida Revista Corrigida, a tradução está como salve agraciada, mas correta é cheia de graça. São Jerônimo, traduzido pelo latim, traduzido como gratia plena. Eu não vou entrar nesse detalhe, nessa questão da saudação do anjo aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Então, mas para quem quiser entender melhor, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal explicando a saudação do anjo, mostrando que o correto é cheio de graça. E vou deixar o link desse vídeo na descrição, você pode assistir. Vamos ao texto. No anúncio da Virgem Maria, o anjo já a saúda como cheia de graça, ave cheia de graça, né? Ou seja, ele já dirige a ela um louvor por ordem divina. Então aqui já tem uma prova que ela merece ser honrada. O próprio Deus a louvou, né? Mas vamos ver nessa passagem como Maria obedeceu a Deus ao aceitar ser a mãe do Messias. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, seu reino não terá fim. Então aqui é o anjo dizendo para Maria que ela vai ser a mãe do Messias, a mãe do Salvador. E lá no final, depois Maria vai responder o seguinte para o anjo, né? Depois disso ela faz aquela pergunta: como acontecerá isso se eu não conheço um homem? E o anjo vai responder, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra e tal. E depois disso Maria dá o seu sim, né? O versículo 38. Lucas 1, 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Veja, o anjo anunciou que ela seria a mãe do Messias. Ao ouvir que ela seria a mãe do Messias, ela disse sim. Mesmo sabendo das dificuldades, dos problemas que poderia vir a enfrentar por causa disso. Evidentemente que ela sabia. Principalmente depois que o anjo explicou como se daria a gravidez, ela sabia que esse filho não seria de José. Ela estava noiva de São José. Ela sabia que se a história dessa gravidez se espalhasse, ela correria o risco
de ser taxada de adúltera. E as pessoas pensaram que ela teria atraído São José contra o homem e engravidado, né, um fruto de um adultério. Então ela sabia o que, né, poderia acontecer, os riscos que ela corria, mas mesmo assim ela aceitou a missão de ser a mãe do Salvador. Ela temeu a Deus, ela obedeceu a Deus. E por isso ela merece a honra, né? Aqui a gente vê que ela ouviu a palavra de Deus, dita pelo anjo, e obedeceu ao aceitar ser a mãe do Messias. Então, é que a gente já vê que sim, ela merece honra por ser a mãe do Messias, porque nisso ela obedeceu a Deus, porque nisso ela foi obediente. Inclusive, aqui ela obedeceu a Deus, ela temeu a Deus, e por temer a Deus ela merece ser louvada, como está lá em Provérbios 31:30. Ela diz assim, ó: enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada, tal. Então, Provérbios diz que a mulher que teme o Senhor deve ser louvada. Maria temeu a Deus, inclusive quando ela aceitou ser a mãe do Messias, ela temeu a Deus, porque ela disse sim. Ela colocou a vontade de Deus acima das suas próprias vontades, acima das dificuldades que ela poderia enfrentar. Ela aceitou a vontade de Deus, então ela foi temente ao Senhor em toda a sua vida, então ela merece ser louvada. Foi temente ao Senhor quando aceitou ser a mãe do Messias, então merece ser louvada por ser mãe do Messias. Lá no Antigo Testamento tem um texto onde mostra, né, o próprio Deus diz que aquele que obedece a Deus, aos mandamentos de Deus, teria uma descendência bendita e seria respeitado. No caso de uma mulher, essa mulher seria bendita em sua maternidade e seria respeitada. Então, eu estou falando de Deuteronômio 28, 1-4, versículo 10. Diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre. Daqui a pouco a gente vai ver a confirmação de que essa bênção se cumpriu, Maria. E o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, os rebanhos de tuas ovelhas. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Terão temor de ti. Evidente que esse temor aqui não é no sentido de não ficar assustado, não ficar morrendo de medo, não. É um temor no sentido de vão te respeitar. Te respeitarão. Veja que Deus, ele promete, aquele que for fiel aos seus mandamentos, ou seja, aquele que ouvir a sua palavra e obedecer, essas bênçãos. Será uma pessoa bendita, ou seja, vamos bem dizer, uma pessoa abençoada. Será bendita na sua maternidade, bendito será o fruto do ventre, bendito na sua descendência, né? No caso de uma mulher, na sua maternidade. Será uma descendência bendita. No caso de uma mulher, uma maternidade bendita. Bendito será o fruto do teu ventre, né? Maternidade bendita. Não é verdade? Quer dizer, e essa palavra bendita é o particípio do verbo bendizer, ou seja, se diz, será bendito o fruto do teu ventre, vão bendizer o fruto do teu ventre. Se diz, será bendito, vão te bendizer, ou seja, aqui Deus já está dizendo que iriam bendizer uma parte das bênçãos, que a pessoa que obedecesse a Deus, iriam bendizer essa pessoa, iriam bendizer o fruto do ventre dessa pessoa, o filho, a descendência. Maria obedeceu a palavra de Deus, então ela deve ser bendita, devemos bendizê-la por isso, devemos bendizer a sua descendência, o seu filho, e ao bendizer o seu filho, estamos bendizendo ela também. Ela deve ser temida, no sentido de deve ser respeitada, honrada e respeitada, não é? Porque ela foi serva de Deus, porque ela obedeceu a Deus. E aqui, no texto Deus diz, bendito será o fruto do teu ventre. Isso aqui se cumpre Maria. Né? E quem nos confirma isso é a própria Santa Isabel, cheia do Espírito Santo. Aqui, ó, ela louva Maria por ser a mãe do Messias. Ó. São Lucas 1, do 39-45. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, exclamou com grande voz e disse, perceba, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo falando por ela. É o próprio Deus falando pela boca dela. E o que ela disse? O que ela exclamou? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém isso a mim, que venha visitar a minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois onde cumprisse as palavras que da parte do Senhor lhe foram ditas. Que palavras é essa que ela está falando? Aquilo que o anjo falou para Maria sobre o nascimento do Messias. Bendita é ela porque ela ouviu e creu naquelas palavras. Né? E aquilo será cumprido, porque ela ouviu e creu, ou seja, ela ouviu e guardou a palavra de Deus. Como Jesus disse, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E veja que Isabel falou isso, ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Isso aqui é uma parte da oração de Maria, né?
Veja, bendito é o fruto do teu ventre. O que diz lá em Deuteronômio? Bendito será o fruto do teu ventre, para aquele que obedecer todos os mandamentos da lei. Se bendito é o fruto do ventre de Maria, é porque ela obedeceu à lei. Foi fiel a todos os mandamentos de Deus. Foi inteiramente fiel a Deus. A criatura mais fiel a Deus. Né? Isabel a louvou. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E ela exclamou, ela gritou, em alta voz. Se ela, cheia do Espírito Santo, fez isso, quem somos nós para não fazer isso, para não louvar Maria? Se ela, cheia do Espírito Santo, louvou Maria gritando, por que nós não podemos fazer isso também? Louvar Maria, inclusive, até mesmo gritando, né? E ela louvou, ela bendisse Maria. Bendice pela mulher que ela é. E a bendice pelo fruto do ventre dela. Bendito é o fruto do teu ventre. Né? A bendice pela sua maternidade. E ainda diz, de onde me vem esta honra de vir até a minha mãe do meu Senhor? Era uma honra muito grande para Isabel receber a mãe do Senhor. Não é? Uma honra muito grande. Bem-aventurada que creu. Quer dizer, Isabel declarou Maria bem-aventurada porque ela creu nas palavras do anjo. Que ela seria a mãe do Messias. Ou seja, então ela é bem-aventurada. Sim, e deve ser proclamada bem-aventurada. Como a própria Maria vai indicar mais adiante. Ó. Quando ela responde a Isabel no Magnífica, ela vai responder isso aqui. Ó. Lucas 1, 46 a 55. Disse então Maria, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas do poderoso, e santo é seu nome, e sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou o soberbo do pensamento de seu coração, repôs dos tronos poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Observe que Maria, na Magnífica, em resposta a Isabel, diz que Deus atentou na humildade de sua serva, olhou para a humildade de sua serva e disse: pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bendita, me chamarão bem-aventurada. Ou seja, ela diz que todas as gerações iriam chamá-la de bem-aventurada porque Deus olhou para a humildade dela. E ela diz, me chamarão bem-aventurada também, porque me fez grandes coisas o poderoso. Ou seja, porque Deus olhou para a humildade dela e fez grandes coisas na pessoa dela, todas as gerações a chamariam bem-aventurada. E entre essas grandes coisas que Deus fez com ela, evidentemente está o quê? O fato de ela ser a mãe do Messias. Ela concebeu virginalmente e deu à luz virginalmente. Foi um milagre. Ora, uma virgem conceber e dar à luz é um milagre. É uma coisa que só pode ser uma obra divina. É um milagre. Isso é uma grande coisa, com certeza. É um milagre. Então, entre essas grandes coisas que todo poderoso fez nela, está a maternidade messiânica. O fato de ela ser a mãe do Messias. E ela diz que por causa dessas grandes coisas, todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. Ou seja, então ela está confirmando que todas as gerações iriam chamar ela de bem-aventurada porque ela foi a mãe do Messias, entre outras coisas porque ela é a mãe do Messias. Né? Ela é a mãe do Messias porque ela foi humilde serva de Deus, ela obedeceu a Deus. E ela disse que Deus atentou na humildade de sua serva. Ela foi humilde, a humilde serva de Deus. Se humilhou, foi pequena, não quis ser grande, quis obedecer. E justamente por querer obedecer, por não querer ser grande, por se humilhar, é que ela deve ser honrada. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer lá em São Mateus 23:12, aqui, ó. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Porque Maria se humilhou, porque ela se fez pequena, ela merece ser honrada. Por isso ela deve ser exaltada, porque ela se humilhou, ela se fez pequena, ela obedeceu a Deus, ela temeu a Deus. Além disso, o nascimento do Messias é motivo de glória, de glorificar a Deus. Como mostra os anjos. Se o nascimento do Messias é motivo de glorificar a Deus, a maternidade de Maria também. São Lucas 2, do 8 a 14. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Veja quando os anjos aparecem para anunciar aos pastores o nascimento de Jesus.
O anjo disse que aquilo era motivo de alegria, e um coro angélico aparece, louvando e glorificando a Deus pelo nascimento do Messias. Ou seja, o nascimento do Messias é motivo de louvar e glorificar a Deus. Agora veja, se o nascimento do Messias é motivo para louvar e glorificar a Deus, a maternidade de Maria também. Porque não há como separar o nascimento e uma maternidade. Onde nasce um menino, onde nasce uma pessoa, uma mulher se torna mãe. As duas coisas estão juntas, não tem como separar. Não é? Nascimento e maternidade são duas coisas que andam juntas. Se Jesus nasceu, é porque Maria se tornou mãe dele. As duas coisas estão juntas. Então celebrar, louvar e glorificar a Deus pelo nascimento de Jesus é o mesmo que louvar e glorificar a Deus pela maternidade de Maria, porque Maria se tornou mãe. Então, se devemos louvar e glorificar a Deus porque Jesus nasceu e também, consequentemente, porque Maria se tornou mãe, a mãe dele, devemos louvar e glorificar ela. Porque como que nós vamos louvar e glorificar a Deus? O Maria ter se tornado a mãe dele, a mãe de Cristo, sim, automaticamente também louvar e glorificar a própria Virgem Maria, né? Até porque também toda a honra que dirigimos a Maria é para Deus. Se louvamos e glorificamos a Virgem Maria por ser a mãe do Salvador, é isso que estamos fazendo, louvando e glorificando a Deus, porque o Messias nasceu dela, né? E não é só isso. Lá no Antigo Testamento também temos aqui, ó, Isaías profetizou a alegria pelo nascimento do Messias. Isaías capítulo 9, versículo 1 a 6. Na Bíblia Almeida Revista Corrigida, é o capítulo 9, do 1 a 6. E outras Bíblias, pegar na Maria, Bíblias católicas, vai ser do capítulo 8, versículo 23, o último versículo do capítulo 8, até o 9, 5. Ele diz assim: Mas a terra foi angustiada, a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu. Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa. Como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Por que vão se alegrar perante ti, perante Deus? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com o ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. E agora? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então a profecia diz que Deus levou a luz para aqueles que andavam nas trevas. E que o povo, as pessoas iriam se alegrar em Deus. Se alegrar perante Deus, né? Por várias coisas. Entre essas coisas, porque um menino nasceu. E esse menino é o próprio Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Né? E o seu nome, e o principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, Isaías profetizando, se alegrariam perante Deus porque um menino nasceu. Esse menino é o próprio Deus. Então é o próprio Jesus Cristo. Tanto é que essa parte inicial da profecia que diz: Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Essa primeira parte da profecia, isso é citado por São Mateus, mostrando que se cumpre em Jesus Cristo. São Mateus 4, 12 a 16. Ó. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então, Mateus mostra que essa profecia se cumpre no nascimento de Jesus, se refere a Jesus Cristo. Então, essa parte que fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, se refere ao nascimento de Jesus. E a profecia diz: porque um menino nasceu, todos devem se alegrar perante Deus. Se alegrar porque um menino nasceu. Se um menino nasceu, uma mulher se tornou mãe. Todo nascimento está acompanhado de uma maternidade. Não se separa nascimento de maternidade. Se Jesus nasceu, Maria se tornou mãe dele. Então, se todos se alegrariam perante Deus porque Jesus nasceu, também automaticamente todos se alegrariam perante Deus porque Maria se tornou mãe dele. Então, se todos iriam se alegrar perante Deus porque Maria se tornou mãe dele, então todos iriam louvar e glorificar Deus por causa disso. Ou seja, então todos iriam louvar e glorificar Maria por ser a mãe do Salvador, porque ao louvar e glorificá-lo por ser a mãe do Salvador, estamos louvando e glorificando o próprio Deus que quis se encarnar no ventre dela.
Não é? Então, isso aqui, o louvor, a honra que se deve à Virgem Maria, ao próprio Deus, por meio da Virgem Maria, né? Isso está na Bíblia. É bíblico. Né? Louvar a Virgem Maria por ser a mãe do Salvador nada mais é do que louvar o Criador, honrar o Criador por ter nascido, o Criador que se fez homem, na pessoa da Virgem Maria, daquela que ele escolheu para ser a mãe dele. É isso. Estamos louvando o Criador na criatura. Isaías também profetizou que a maternidade messiânica seria motivo de alegria. Isaías 66, versículo 7, 10 a 13. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz o filho. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria. Todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor de sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis, e ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que a mãe consola, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém, vós sereis consolados. Perceba que Isaías profetiza um nascimento sem dor, um parto indolor, e diz para regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela vós todos que amais. Para se alegrar por essa que deu a luz. Com Jerusalém. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. A gente lembra de Lucas 10, 2, 10 a 11. Lembra do anjo aparecendo para os pastores? Eu li aqui o texto. Falando, eis que vos anuncio uma grande alegria, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador. Ou seja, Isaías diz para se regozijar com Jerusalém e se alegrar, né? E se alegrar por ela, vós todos que amais, por essa que deu a luz. Os anjos, e se alegrar por essa que deu a luz. Os anjos aparecem e dizem que o nascimento de Jesus é motivo de alegria. Ou seja, o parto de Maria é motivo de alegria. O fato de Maria ter dado a luz no Messias é motivo de alegria, conforme está na profecia, né? E a igreja se alegra por isso. Celebra o nascimento do Messias, celebra a mulher que deu a luz ao Messias, celebra a maternidade de Maria. Ou seja, nós, católicos, nós nos alegramos pela maternidade de Maria, pelo nascimento de Jesus, com a Nova Jerusalém, com a Jerusalém Celeste. Né? Porque quando aqui na Terra louvamos a Deus porque se encarnou, louvamos a Deus porque nasceu como um de nós. Quando louvamos a Virgem Maria por ser a mãe do Salvador. Louvamos a Deus porque quis se tornar filho de Maria. Né? Nós estamos juntos nesse louvor. Aqueles que estão no céu. Os santos que estão no céu se juntam a nós com esse louvor. Eles louvam também a Deus por causa disso, por tudo isso. Né? Louvam a Deus na pessoa da Virgem Maria. Louvam a Maria por ser a mãe do Salvador. Né? Depois o texto vai dizer, eis que estenderei sobre ela a paz. Deus diz que vai estender sobre ela, sobre Jerusalém, sobre a mulher que deu a luz à paz. E a gente lembra imediatamente de Isaías 9, 5 ou 6, lembra? Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, segundo a profecia, Jesus é o príncipe da paz. Né? Isaías 9, 5 ou 6, dependendo da Bíblia. Isaías 66, 7, 66 diz que quando ocorresse esse parto indolor, Deus teria paz sobre Jerusalém, sobre a mulher que deu a luz. Ou seja, ele estendeu porque por meio de Maria ele trouxe o príncipe da paz, não é verdade? E a glória das nações. Ou seja, o texto diz que aquele nascimento seria a glória das nações. A gente lembra de Simeão, primeiro dos anjos, né? Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas, para na terra, de boa vontade para com os homens, glorificando a Deus pelo que aconteceu. E lembramos de Simeão, Lucas 2, São Lucas 2, 28 a 32. E de ele, Simeão, então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o seu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Ou seja, ele pega o menino recém-nascido, diz que ele louva a Deus, diz que ali, naquele menino, se realiza a glória de Israel, aquele menino, a glória de Israel. Os anjos glorificaram a Deus, né? Deram glória a Deus, paz na terra, boa vontade para todos os homens, porque o menino nasceu. Ou seja, a glória para todos os homens, a glória a Deus pelo nascimento do Messias. Paz na terra aos homens, a glória de Israel.
é motivo de glória nascimento. O texto de Isaías também diz: assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. E lá em São Lucas 2, diz que Simeão esperava a consolação. São Lucas 2, 25 e 27. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Veja. Simeão esperava a consolação de Israel. Ele recebe a promessa de que não morreria sem ver o Messias. Ou seja, essa consolação é o Messias que viria. Para trazer a verdadeira consolação. Consolação, né? É a verdadeira alegria que é no reino dos céus. Né? E Simeão pôde ver, né, aquele que traria essa consolação, né? Jesus, de fato, ele vem ao mundo, e se a gente lembrar de São João, não qualquer passagem aqui, mas quando ele tem aquele discurso com os apóstolos na última ceia, ele fala que rogaria o Pai para mandar o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Ou seja, Jesus é aquele que vai trazer a consolação. Né? Ele que manda o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, né? E ele traz a consolação do reino do céu, a consolação, a alegria do céu, né? Enfim. Então a gente vê que essa profecia de Isaías 66 se encaixa perfeitamente com o nascimento de Jesus, o nascimento miraculoso virginal. Aqui fala de um nascimento sem dor, que reforça que foi um nascimento virginal. Jesus nasceu e não rompeu a virgindade de sua mãe. Miraculoso, né? E Santo Irineu de Lyon, no século XII, Santo Irineu viveu, né? Ele nasceu em volta de 130 e morreu em volta de 202 depois de Cristo. Lá pelo ano 180 depois de Cristo, ele escreveu uma obra chamada Demonstração da Pregação Apostólica. No capítulo 54, ele escreveu o seguinte: ele identifica Maria, o nascimento de Jesus, como cumprimento daquela profecia de Isaías 66. Eis porque é chamado Salvador. Emmanuel se traduz por Deus conosco, como esperado, uma expressão de bom desejo formulado pelo profeta. Deus esteja conosco. Desse modo, ele é a interpretação e revelação da Boa Nova. Por isso, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, Isaías 7,14. É ele que, sendo Deus, tem o destino de estar conosco, e ao mesmo tempo maravilhado por tal acontecimento. Isaías anunciou o que acontecerá, ou seja, que Deus está conosco. E também com relação ao seu nascimento, o mesmo profeta diz em outra passagem: antes de sentir as dores do parto, ela deu à luz. Antes de sobrevirem as contrações, ela pôs no mundo o menino, proclamando assim o caráter inesperado e paradoxal do nascimento da Virgem. O mesmo profeta repetiu: porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros. Ele foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, Santo Irineu vê na profecia de Isaías 66,7 essa profecia, uma profecia do parto virginal de Jesus, né? Do nascimento virginal de Jesus. O nascimento de Jesus, Maria dando a luz sem dores. E a profecia diz para nos alegrarmos, para o povo se alegrar com Jerusalém, se alegrar por ela, pela mulher que deu a luz sem dor. Diz para se alegrar por esse nascimento, ou seja, o nascimento do Messias é motivo de alegria. O parto de Maria é motivo de alegria. A maternidade do Messias é motivo de alegria. Temos que nos alegrar, ou seja, não quer dizer que temos que louvar e glorificar Deus por esse nascimento. Isso implica que temos que louvar e glorificar a Virgem Maria por ser a mãe do Messias. Temos que louvá-la e glorificá-la. Porque ao louvar e glorificar ela por ser a mãe do Messias, estamos louvando e glorificando o próprio Deus que quis ser filho dela e quis se encarnar no ventre dela. Então, a honra e a veneração que se deve à Virgem Maria está profundamente fundamentada na Bíblia. Não é uma invenção da Igreja Católica. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Devemos honrar a Virgem Maria, porque ela é mãe do Messias, porque Deus quis ser filho dela, porque ela foi obediente a Deus. Ao aceitar ser mãe do Messias, ela se fez obediente, quis ser obediente, então devemos honrar e respeitar a mãe do Messias. Então é isso que eu queria falar aqui hoje, né? Se você gostou, deixe seu like, aqui também aqui no MS Fé Católica, também na Sé Católica, compartilhe, se inscreve nos dois canais, no MS Fé Católica e na Sé Católica, se não for inscrito. Ative o sino da notificação nos dois canais, né? Se não tiver ativado, tanto no MS Fé Católica quanto na Sé Católica. Me segue no Instagram se ainda não me segue, @MS Fé Católica, eu vou deixar o link na descrição.
É isso, né? Se inscreve nos outros canais católicos, né? Nossa é católica, que eu já falei. No Bate-Papo Católico, meu amigo Simplício. De vez em quando aparece aqui na do meu canal. Informação Católica, na Hora do Macabeus. Canal do Robson 2.0. Cláudio Campos. Estudo da Doutrina Católica. Tem o Missionário Daniel Silveira. Tem o Pregador Eudes Duarte. Tem vários outros canais. Se inscrevam, ajude a divulgar. E é isso, né? Paz bem a todos. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Até a próxima e tchau.